E eu fico feliz de hoje estar aqui com vocês, irmãos. Compartilhar com vocês de uma porção da Palavra de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1. Aliás, irmãos, eu fiz aniversário sexta-feira. Sexta-feira foi um dia muito gracioso, né? Deus deu a oportunidade de ficar pensando. Eu estava pensando que as minhas memórias mais fortes da vida são no domingo, são os encontros na igreja, né? Eu lembro na infância, na escola bíblica dominical, isso tudo é muito forte. A gente sabe que a gente cresce num mundo muito complicado, um mundo muito difícil, esse mundo secularizado, que intimida muito a gente. Às vezes a gente se sente contra a parede, não é? Mas a semente é forte, a semente é poderosa. Eu queria conversar com vocês um pouco a respeito São duas mensagens aqui desse texto de Tiago que a gente vai ler. A primeira delas é uma promessa muito boa a respeito de como sermos aprovados, isso é muito bom. E, em segundo lugar, uma grande advertência, uma séria advertência que a gente precisa considerar muito seriamente. Então, convido vocês a fazer a leitura aqui, Tiago, capítulo 1, versos de 13 até o 15. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a coroa que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós nos reunimos ao redor dela com muita humildade e pedimos, Pai, fala conosco. Venha, Deus, de encontro às nossas necessidades. Dá-nos, Pai, o privilégio de ouvirmos a Tua voz nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, eu queria chamar a sua atenção hoje aqui, meu irmão, e pedindo aí ao Espírito Santo que Ele nos dê mesmo essa oportunidade de entendermos, primeiro, de sermos aqui agraciados com essa promessa, em primeiro lugar, né? Esses primeiros versículos aqui, a primeira parte, vamos dividir em duas partes, aqui do versículo 13, feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, né? E a segunda parte, meus irmãos, é a advertência que a gente vai ouvir também, uma séria advertência em relação ao pecado, ao poder do pecado. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Eu queria convidar você a pensar nisso. Primeiro, a coroa, a promessa, e do outro lado, a morte. Uma advertência, a morte, um sério perigo da morte. E eu convido vocês a fazer essa oração. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse contraste, então, queria convidar você a pensar nisso agora aqui. Em primeiro lugar, considere ser aprovado, né? Quem gosta de ser aprovado? Você já foi aprovado? Quem já foi aprovado aqui? É bom? Bom, não é?
sensação de que você se esforçou, de que você deu tudo o que tinha de si, uma prova difícil, e você foi além daquilo que você, às vezes, até podia oferecer, e você, então, venceu e foi aprovado naquela questão, na prova. É bom demais, não é? Ser aprovado, meus irmãos, exige esforço, e sempre exige esforço. E isso está bem claro aqui, né? Para Tiago isso está muito claro, né? O livro de Tiago, ele começa assim, lá no versículo 2, né? Ele fala que Tiago escreve para uma igreja que estava passando por diversas provações, uma igreja que se via em uma situação muito difícil, uma igreja que passava por muitos testes, né? Uma igreja onde os irmãos estavam sendo desafiados a se esforçar muito para crer. Crer é difícil. Continuar crendo é muito difícil para esses irmãos. Esses irmãos que foram alvo dessa mensagem. Então, Tiago escreve para eles, e dizendo para eles assim, olha, não tira o olho da coroa, né? É o que Paulo fala também, né, em Filipenses, está escrito lá em Hebreus também, no capítulo 12, né? Não tira o olho do prêmio, não tira. Então, em primeiro lugar, de olho no prêmio, irmãos. Vamos olhar para o prêmio, vamos olhar para a coroa. Eu sei que está difícil, né? A gente tem vivido isso. Esse mês todo a gente pensou lá na nossa igreja, a gente falou sobre o pecado, a gente falou sobre vencer a luta contra o pecado. Num momento em que as pessoas nem conversam muito mais sobre o pecado, né? A gente não ouve nem na igreja mais sobre o que é o pecado. O pecado sumiu, o pecado desapareceu, ninguém fala de pecado no jornal, ninguém fala de pecado, os médicos não falam sobre pecado, a gente não vê o pecado no mundo, né? A palavra desapareceu, não tem mais em dicionário, mas por outro lado, o pecado está em toda parte. O pecado parece que ele pesa, né, em todo lugar. Não é mesmo? Então, é um grande desafio para nós, como igreja. É difícil, tem sido difícil. A gente tem sido alvo de muitas provações. Dia a dia nós somos provados. Dia após dia nós temos sido desafiados a crer, a continuar crendo, né? Todo santo dia é difícil, irmãos. Né? Não tem mais, a gente fica imaginando que aquele período tranquilo, não tem. Você liga a televisão, você ali vai ser provado. Você sai de casa, você vai ser provado. Você respira, você vai ser provado. A gente vive numa situação assim, tal qual esses irmãos viveram nessa época. Então, eu penso assim que é uma advertência para nós hoje, irmãos. É para nós, né? Tem sido para a nossa igreja. Eu queria compartilhar com vocês hoje isso aqui. Bem-aventurados aqueles que são provados. Né? Às vezes a gente queria uma vida mais tranquila, não é? Quem é que imaginou que depois que criou em Cristo, depois que a gente crê em Jesus, que a vida ia ficar mais difícil? Não é? Normalmente a gente imagina o contrário, que depois que a gente acredita, depois que a gente crê, a vida deveria se tornar mais fácil. A gente deveria receber uma oferta de uma vida mais confortável. Mas não é assim, não é assim. Isso não vai acontecer. Nunca foi assim. Não foi assim com Jesus, não foi assim com os discípulos, com ninguém, né? Com a igreja. Não é assim que funciona. Pelo contrário. Então, felizes aqueles que são provados. Felizes aqueles que são, né, como o Tiago fala lá no versículo 2 do capítulo 1, que são provados ali em muitas provas. São provados de todo lado. Bem-aventurados, felizes. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é provado vai receber a oportunidade de experimentar crer. A fé prática. Tiago é o mesmo que vai dizer que, lembra, ele fala que a fé sem obras é morta. É o Tiago que diz isso. Ele fala assim, me mostra
Me mostra a sua fé sem obras. Você vai ver que você não consegue mostrar. Agora eu vou te mostrar a minha fé poderosa por meio da minha prática, por meio da forma como eu reajo. Tiago está falando sobre isso, irmãos. Então, provação é uma boa notícia. Tribulação é uma boa notícia. Porque é por meio dessas provações e dessas tribulações que nós temos a oportunidade de praticar a fé verdadeiramente. A gente traz para a realidade, a gente vivencia a fé. A fé deixa de ser uma coisa que a gente fala, uma coisa que a gente já sente aqui com a cabeça, com o pensamento. E a fé passa a ser uma resposta diária. E todas as vezes que a gente vive a fé, irmãos, nós estamos vivendo redenção verdadeira. Estamos sendo santificados, estamos sendo transformados à semelhança de Cristo. É o reino vindo sobre nós, a vontade de Deus sendo feita. Algo poderoso acontece todas as vezes que nós somos aprovados nos momentos das provações. Provação é oportunidade para sermos aprovados. Ninguém reprovado. E eu queria compartilhar isso com você aqui hoje. É nos momentos de provação, gente, que nós nos tornamos, porque aí a gente vai para a segunda parte do texto aqui. São nesses momentos mais difíceis. Por isso que ele vai apresentar aqui a figura do inimigo, do tentador. Porque é justamente no momento da provação que nós somos tentados. Qual que é o momento que o diabo vem para tentar? É no momento da provação. É no momento mais difícil. Sabe aquele dia que você recebeu uma péssima notícia, naquele dia em que alguém te humilhou, naquele dia em que você foi injustiçado, naquele dia que o chefe fez algo muito injusto, e que você se sente vítima, você se sente frágil. É no momento da provação, é nesse momento, Tiago está falando, que o diabo vai se apresentar. O tentador chega. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus lá no deserto, lembra? Jesus foi para o deserto. O cenário da tentação é o deserto, é a privação, é o ambiente, irmãos. Então, esses momentos mais difíceis, esses dias, então, dias em que você acorda e você se vê em meio a provações, você se sente profundamente testado, é o momento para você se preparar para o ataque. Tiago está falando. Você vai ser atacado, é nesse momento que você vai ser atacado. Lembra, Jesus ficou 40 dias, no momento em que Jesus chegou ao extremo da fragilidade. Segundo a Escritura, segundo os Evangelhos, Jesus precisou ser alimentado por anjos, irmãos. Jesus não aguentava nem voltar para casa. Se não fosse os anjos, ele iria ficar lá. Tamanha a fragilidade de Jesus. Jesus estava vulnerável, Jesus estava fraco, Jesus estava numa situação de muita provação. E foi nesse momento de mais fragilidade que o diabo se apresentou para tentar Jesus, para fazer com que Jesus caísse, meus irmãos. Porque o diabo espera por esses momentos. E eu tenho sido despertado para isso. Eu tenho falado com os irmãos, gente, está difícil. Então é justamente nesse momento que vem aqueles pensamentos, não é mesmo? Já passou por isso? Você se sente, alguma coisa acontece e você fica contrariado no mesmo instante. Aí vem aquele pensamento, não vai orar não. Por que você vai orar? Não ora. Olha o que Deus permitiu que acontecesse, Então, para que você vai orar? É isso, irmãos. O que Tiago está dizendo aqui é que feliz o homem que é aprovado na hora da aprovação. Por quê? Porque diante dele
está a coroa da vida. De um lado, a coroa da vida. Agora, do outro lado, e aí que pesa, irmãos, tem todo o processo de mortificação, de morte, condenação do pecado. Ele mostra que, ele deixa claro, né? Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, e a ninguém tenta. Então, Deus jamais vai tentar você. Deus jamais vai te colocar numa posição para que você caia. Deus quer que você seja aprovado, aprovada. O objetivo de Deus, o propósito de Deus, em todas as tribulações, meus irmãos, em todas as situações difíceis que você passar, todos os desertos, todo o mar vermelho, né? Toda a margem, sempre é oportunidade que Deus tem dado para nós sermos aprovados, porque é na aprovação que a gente tem essa experiência de conhecer a Ele primeiro, não é mesmo? Foi assim com Abraão. Abraão experimentou isso. No momento da prova, ele foi aprovado. No momento da prova, ele conheceu uma face de Deus ali, como Deus que provê o cordeiro. Mas foi naquele momento crucial, no momento da prova, no momento da aprovação. Né? O apóstolo Pedro também é um outro exemplo. O apóstolo Pedro estava lá, Jesus avisou para ele, você vai me negar. Pedro vira e fala, eu jamais. Né? Pedro, ele olhava para si, ele tinha uma ideia falsa. Ele achava que ele era uma outra pessoa. Pedro achava que ele jamais negaria Jesus. Ele vira, esses vão te negar, Senhor, eu nunca. Eu jamais vou te negar. Gente, irmãos, algumas horas depois, Pedro esteve diante da prova. No momento em que ele foi provado por Deus, ele foi tentado pelo diabo, na voz daquela serva, e ele caiu. Jesus, no deserto, foi tentado pelo diabo e provado por Deus. Jesus foi aprovado, coroa da vida. Agora, todas as vezes, irmãos, que no momento da tentação, no momento da prova, nós somos tentados e nós caímos no pecado, a gente cai em tentação, a ideia é essa, irmãos, é queda. Pecado é queda. Né? Pecado não é uma condição, pecado é um estado, antes de tudo é um estado. Você está num lugar e você vai para outro. Né? No jardim foi assim, a humanidade estava numa posição em Deus. O homem foi criado em Deus, para viver em Deus. E aí ele peca e ele cai. Os estudiosos, né, cristãos, no começo da era cristã, eles vão falar sobre isso, eles vão desenvolver a doutrina da queda. É exatamente isso, irmãos. O pecado é uma queda. A gente estava numa posição tão alta em Deus, e a gente caiu num buraco tão fundo, que a gente está caindo até hoje. O pecado é essa queda, essa constante queda. E todos os dias nós temos a oportunidade de experimentar isso. Experimentarmos aprovação ou experimentarmos queda. O Tiago ele vai dizer aqui, ele continua dizendo que cada um é tentado pelo próprio mau desejo. O mau desejo, então, ele arrasta, seduz, e uma vez com a oportunidade, né, de conceber, irmãos, olha só, uma vez concebendo, ele vai dar à luz ao pecado. E o pecado, meus irmãos, gera morte. Pecado, uma vez concebido, eu queria compartilhar com vocês isso aqui, né? Quem de nós aqui todos os dias acorda
percebendo que está no meio dessa luta de vencer o pecado? Tudo bem, o pessoal está falando por aí que a gente não precisa se preocupar com o pecado. Né? A gente ouve toda hora. Mas quem de nós, todos os dias, dando ouvido aqui à revelação da palavra, acorda pensando assim: hoje é dia de vencer o pecado. Hoje é o dia de ser aprovado. Aprovado. Em meio a todas as circunstâncias, todas as oportunidades, em meio a todas as provas, sermos aprovados. Sempre oportunidade. Porque também vai ser oportunidade, irmãos, de algo muito ruim acontecer nas nossas vidas. Porque olha que o Tiago está falando. Olha a trajetória, né? De morte, de destruição da vida. Começa o mau desejo. O mau desejo, uma vez fortalecido, ele vai seduzir, ele vai empurrar a nossa vontade. E aí, o tentador vai agir e o pecado vem à luz, irmãos. O pecado entra no mundo. Lembra de Paulo falando em Romanos, capítulo 5? Capítulo 5 de Romanos, até o capítulo 8. Paulo fala desse... O pecado, ele é essa força. O pecado tem personalidade. O pecado entra no mundo. O pecado não é criado. O pecado entra no mundo por meio de um homem. Diz o texto bíblico em Romanos, no capítulo 5. Por meio de um homem, o pecado entra no mundo, e por meio do pecado, a morte. Logo, todos pecaram, porque todos morrem. É fato, é realidade. O pecado tem sido concebido, e é por isso que todos morrem. E é por isso que há destruição. E a gente precisa entender isso, irmãos, é uma luta diária. A nossa geração, ela perdeu um pouco a consciência dessa necessidade. Todos os dias, a gente precisa acordar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, é entender que nós estamos no meio da maior de todas as batalhas. Jesus falou que é a questão da alma. O que adianta ganhar o mundo todo? O que adianta você levantar da cama para conquistar o mundo se você perder a alma? Se você perder espaço, se o inimigo ganhar espaço dentro de você. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. Não adianta a gente pensar, imagina só, você viver um dia inteiro, por exemplo, amanhã você vai acordar, você vai viver seu dia, você vai trabalhar, você vai estudar, e você vai viver o dia sem se dar conta de que você está vivendo em meio às provações, porque Deus quer que você seja aprovado, mas por outro lado, você está sendo alvo de ataques do tentador, porque ele quer que você seja reprovado. Isso está acontecendo. Nenhum mal é tão preocupante, irmãos, quanto o pecado. Nada tem um potencial de destruição tão grande para quem peca, para a família, para a sociedade, para o mundo todo. Eu tenho falado isso, pedido para a Sil me ajudar, nisso, nessa vigília, porque eu sei que se eu vencer o pecado no dia, eu vou ser o melhor marido para ela. Tem a ver com isso. O que adianta eu me esforçar para ser um bom marido se eu não vencer o pecado? Esse é o ponto. A gente tem se envolvido em lutas que não são as nossas lutas, irmãos. A questão é simples. Está claro. O nosso maior problema é o pecado. A Bíblia diz isso com clareza. Com clareza. Então, por que a gente não está envolvido nessa luta, Eu falo a gente e eu, Eu acho que vocês aqui estão muito melhores que a gente lá. Eu tenho falado isso com os irmãos lá, porque a nossa igreja... acho que a gente estava achando que nós vivíamos num parque de diversões. A gente achava que estava tudo bem, Era só ir para a igreja todo domingo e cantar e está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não é assim. Não é assim. A gente se viu em meio a tantas circunstâncias, e foi isso. Algo aconteceu e a gente foi vendo, de repente alguém aqui
Sabe, aqueles pecados que vão minando a vida da igreja, e daqui a pouco a igreja acaba. Porque uma vez trazido à vida, irmãos, o pecado ele vai produzir morte. Né? Deus avisou o povo de Israel lá em Números 32, versículo 23. É um texto muito importante. Deus fala assim para eles, não pequem. Não pequem, porque se vocês trouxerem o pecado uma vez concretizado, ele assume vida própria. E o pecado vai atrás de vocês. Todo pecado, uma vez concebido, vai atrás de vocês. O teu pecado vai te perseguir. O teu pecado vai te destruir. O teu pecado vai te matar. O teu pecado vai matar o seu casamento. O teu pecado vai destruir o relacionamento entre pais e filhos. É isso, irmãos. O pecado, uma vez trazido à realidade, ele vai gerar morte, ele vai gerar destruição. E o segredo da vitória da igreja é esse. A gente entender. E nós nos envolvermos nessa batalha, nessa luta. Nessa luta. Vai ser difícil, é claro que vai, não é fácil. As pessoas lá fora, para elas já é difícil. Agora imagina para a gente, que além de tudo, ainda tem que lidar com a luta contra o pecado. Mas é assim, irmãos. Você quer a coroa da vida? A coroa da vida que foi prometida a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, meu irmão. Sabe? Do outro lado, é a morte, uma vez trazida, o pecado uma vez trazido à vida, né? Uma vez, sabe quando você peca dentro de casa? De repente, aquela palavra, você pensa, é inofensiva. Essa palavra aqui, não vai atingir ninguém. Eu posso falar. Às vezes é o seu olhar. Eu estou vendo isso aqui, não vai afetar ninguém. É inofensivo. Ninguém está vendo. Não vai prejudicar ninguém. Tudo isso aqui, eu vou fazendo, eu vou falando. Eu vou pegar, não tem problema. Mas todas as vezes que o pecado vem à luz, meus irmãos, ele se torna num demônio, né? É isso. Ele adquire vida, ele vai destruir a vida. Ele vai te alcançar e ele vai destruir. Sabe, a vida de Davi estava lá numa boa, achando que ele era o homem segundo o coração de Deus e ponto. Que ele podia fazer o que quisesse. Que ele estava acima do bem e do mal, ele estava tranquilo, afinal de contas ele era instrumento poderoso de Deus. E ele estava lá tão tranquilo que ele se deixou levar. É o mau desejo. E aí ele pensou, ninguém vai ver, ninguém vai se dar conta. Não vai pesar para ninguém, não vou afetar a vida de ninguém. Mas o que aconteceu, irmãos? Aquele ato ali cometido com aquela mulher não ficou escondido, o pecado assumiu forma. O pecado destruiu a família de Davi. A família de Davi foi destruída completamente por causa do pecado, irmãos. Isso tem acontecido. E é simples. Sabe que é simples? É que a gente tem focado em outras coisas. E a gente fica até cansado. Mas é simples mesmo. No poder do Espírito, em obediência à palavra de Deus. É isso aqui, Todo dia você vai acordar e você vai enfrentar o pecado. Sabe aquele dia mau? Né? Paulo fala disso lá em Efésios. Ele fala da armadura de Deus. Né? E a gente deve se revestir com toda a armadura de Deus para combater, né, as potestades e tal. E ele fala, de novo, revistam-se de toda a armadura de Deus para vocês resistirem no dia mau. É disso. Sabe o dia mau? O dia que dá tudo errado. O dia que as coisas vão mal. Então, é esse o dia da tentação. Esse é o dia que o diabo vai contra você para destruir aquilo que você construiu. Às vezes, numa palavra, né, numa demonstração de ira, lá se vai anos de construção de um casamento. Né? Todo o respeito dos filhos pelo pai, naquele momento ali, é destruído. O diabo é especialista em fazer isso. E o Senhor tem chamado a igreja, né, para nós estarmos em guarda, envolvidos nessa luta aqui todo dia. Amém, gente? Amém? Vamos lá? Vamos nos envolver, vamos responder a esse chamado, né, todos os dias.
todo dia. Convidar o pastor Viana aqui.